Olá, nós estamos iniciando agora o programa Em Discussão. O tema de hoje é crime cibernético. Para esse assunto, nós convidamos um especialista, que é o Coronel Arnaldo Sobrinho. Seja bem-vindo aqui ao programa Em Discussão, um tema muito presente nos nossos dias, principalmente por conta do avanço da tecnologia. E eu queria que você começasse essa entrevista definindo o que é um crime cibernético. Saudação a você, Eri, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Sempre uma honra, um prazer estar nesse espaço democrático, Casa de Deputados Pessoa, para dialogar sobre pautas tão importantes. E quando a gente conversa nesse cenário atual sobre as demandas que envolvem a criminalidade cibernética, é importante sim trazer esse conceito, essa ideia, compreendendo que os crimes cibernéticos se encaixam dentro daquelas condutas que vão trazer prejuízo para as pessoas de modo geral, que vão ter repercussão penal. Então, de modo geral, a definição específica de crime cibernético, isso juridicamente falando, não difere muito de quem comete um crime comum, o conceito de um crime comum, mas apenas em que há recursos tecnológicos envolvidos, seja como atividade fim, seja como atividade meio, e essa ideia sempre de que condutas que envolvem tecnologias e que estão afetando as pessoas de modo geral. Coronel, quando a gente fala de crimes ou crimes, nós estamos falando de tipicidade, né, de algo que está previsto em lei. Como é que nós estamos, enquanto diploma legislativo, com relação aos crimes cibernéticos? A presença, né, da regulação, um ambiente regulatório que envolve o uso da internet e dessas tecnologias que são associadas, é algo que caminha em paralelo à evolução dessas tecnologias. É claro que a partir de 94, 95, quando passamos a ter no Brasil o uso comercial da internet, da rede em si, e um pouquinho mais quando ela se expande para o uso comercial, começou a chegar nas residências, e hoje mais ainda com a presença dessas tecnologias nas nossas mãos, a gente tem nesse mesmo caminho, nesse mesmo patamar, a evolução da própria legislação. Então, eu sempre digo que diversas janelas que estavam abertas, elas vêm sendo fechadas há bastante tempo, e a gente pode citar algumas legislações específicas no âmbito civil, como é o caso do próprio Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados, e de aperfeiçoamentos que ocorreram na parte processual, como permitir o processo eletrônico, enfim, julgamentos virtuais, como conversávamos, e a evolução também no campo criminal, né? Então, diversos crimes precisaram ser definidos e capitulados no Código Penal em algumas legislações específicas para que essas condutas ilícitas, em sendo praticadas, não pudessem ficar impunes. Então, a gente tem aí uma evolução bastante significativa, e eu diria que a mais importante delas esse ano foi a adesão do Brasil, né, o que a gente chama de Convenção de Budapeste no panorama internacional, que acaba trazendo segurança jurídica do ponto de vista de colocar o Brasil nesse patamar das nações, dos estados que, aderindo a essa convenção, podem se utilizar de meios e de mecanismos mais eficazes para a repressão do que a gente chama de criminalidade organizada, que envolve esse ambiente cibernético, quando a gente tem repercussão em mais de um país. Isso ocorre muito, especialmente nos crimes financeiros, em fraudes e, infelizmente, também em situações de pedofilia. Eu queria que você explicasse mais um pouquinho sobre essa convenção, dessa adesão do Brasil a esse acordo. Veja, a gente compreende sempre que a internet, e especialmente o uso dessas redes, elas acabam tendo repercussão em mais de um país. Então, apenas para exemplificar, a chamada compra das blusinhas, né? Mulheres, homens que fazem compra em sites de vendas de compras online, utilizam, obviamente, essas tecnologias. Às vezes o comprador está no país asiático, a plataforma é chinesa, e alguém que está comprando se encontra no Brasil. Então, num simples ato de compra, você tem envolvido aí uma série de pessoas que se encontram em países distintos. E essa mesma lógica se aplica a situações ilícitas. Criminosos podem estar utilizando um serviço americano, enquanto ele está hospedado na África,
e uma vítima aqui no Brasil. Então, o Brasil não era signatário dessa convenção. Ela chama Convenção das Nações do Conselho da União Europeia em relação aos crimes cibernéticos, conhecido como Convenção de Budapeste, convenção bastante já bem trabalhada. E o Brasil estava de fora desse ambiente de regulação. De modo que, quando ocorria alguma situação que envolvia essa repercussão internacional, o Brasil não tinha como acionar esses mecanismos para poder viabilizar uma punição mais adequada para esses criminosos. E aí, com a adesão do Brasil a essa convenção, isso facilita com que o Estado brasileiro, através das suas organizações, da polícia e do Poder Judiciário, possam viabilizar a punição para criminosos que, porventura, possam se utilizar dessas estratégias transnacionais para cometer crimes. Coronel, uma das coisas que tem sido muito utilizado tem sido a inteligência artificial. E até que ponto a inteligência artificial tem sido usado para os crimes cibernéticos, como instrumento para isso? Temos sempre que compreender que diversas tecnologias, elas são pensadas ou são programadas ou projetadas para facilitar a nossa vida, o dia a dia. E claro que criminosos também acabam se valendo desse tipo de artifício para empregar essa tecnologia para o mal. É o que nós temos com a situação do próprio uso da inteligência artificial, que a gente vai compreender como sendo ferramentas indispensáveis para auxiliar, para potencializar o nosso trabalho de um modo geral, que envolve, às vezes, trabalho mecânico, de agrupar números ou associar nomes, enfim, entre outras diversas aplicações. Mas temos algumas aplicações bastante específicas de inteligência artificial, por exemplo, com relação ao uso da voz, ao uso da imagem, que infelizmente vêm sendo utilizadas por criminosos para a prática de crimes, sequestros, falsos sequestros. Então, eu sempre digo, Eric, que as pessoas que costumam sempre colocar áudios em grupos desconhecidos, né? Então, precisa ter cuidado porque esse áudio pertencente a alguém pode ser utilizado para a prática de crimes, falso sequestro, etc., porque eles usam essas diversas ferramentas como aplicativo como o deepfake para simular a voz de uma pessoa que não tem nada a ver, ou mesmo imagens de alguém que não se encontra em um determinado cenário. Então, essas tecnologias podem ser utilizadas para esses fins criminosos e às vezes é uma ação de difícil detecção, dada a forma bastante similar com que aquela voz que foi clonada ou a imagem que foi clonada se parece com uma situação real. Agora, o que é interessante, nós temos a LGPD, temos o Marco Civil da Internet, mas ainda não há uma lei que discipline a questão da inteligência artificial. Em 2021 tinha um projeto de lei, passou pela Câmara Federal, mas parece que não tinha chegado ainda ao Senado Federal. Como é que está essa questão aí? Não é uma coisa lenta, né, no Brasil legislar sobre essa área da tecnologia? Veja, a grande dificuldade, a gente acaba lidando com processos de transformação que ainda estão acontecendo ou estão em curso. É o caso da própria inteligência artificial. Então a gente sabe bem que surgem muitas tecnologias, mas essas tecnologias elas evoluem tão rápido que de repente aquilo que seja objeto de uma ação legislativa ou produção do parlamento, quando vier a ser entrar em vigor, passar a ter vigência, já se encontra defasada, dada o processo ocorrer de forma bastante acelerada. De um modo geral, eu posso te dizer que algumas dessas condutas, elas encontram, se for no campo criminal, possibilidade de punição pela própria legislação já existente. No caso, seria o Código Penal. Sim, e outras legislações. Crimes contra a honra e essa coisa toda. Sim, exato, principalmente os crimes contra a honra. Se você pensar na esfera civil também, porque a ideia de dano, né, que lá está presente no Código Civil, não mudou porque estamos utilizando a inteligência artificial. O fato concreto é que, obviamente, o uso dessa tecnologia ela pode potencializar um efeito danoso para o cidadão, especialmente para quem é vítima. Essa parte realmente é preocupante. Mas eu diria que é um debate que está em efervescência no parlamento, né,
com relação a essas questões e que ainda envolvem, eu diria, mais algumas audiências públicas para que diversos aspectos de regulação possam ser fixados e aí a gente tenha uma legislação mais abalizada, mais madura, mais centrada do que simplesmente esse processo legislativo ele ocorrer no nosso parlamento de modo mais assoberbado e, de repente, daqui a 1 a 2 anos, isso já esteja defasado. Coronel, para a gente terminar esse primeiro bloco, eu queria que o senhor falasse, o senhor falou em dano, não é? Que aí nós vamos lembrar sobre responsabilidade civil ou penal, administrativa. Hoje, como é que está essa questão quanto a essa cobrança dessa responsabilização de quem comete os crimes? Eri, a gente sempre vai ter em mente, e as pessoas que nos assistem também, sob a perspectiva de que é preciso imaginar que a internet e tudo que esteja associado a ela não é uma terra sem lei. Isso. E aí tivemos já, nesses últimos 20 anos, uma evolução legislativa bastante significativa e outros mecanismos legais que foram sendo adaptados, tanto no Código Penal e também em legislações específicas, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no próprio Código de Defesa do Consumidor e também no próprio Código Civil, sobre a ideia de dano, e especialmente a própria construção jurisprudencial daquilo que os tribunais vêm decidindo, né? Então, isso, obviamente que a ideia de dano, né, de afetar a honra de alguém, a gente sempre vai ter em mente que a responsabilidade vai vir, especialmente se aquilo que foi colocado na rede, que foi falado sem um fundo de verdade, ou chama de fake news, né, criada indevidamente, ou propagada indevidamente, ou divulgada indevidamente, pode ter repercussão. E há situações em que essa repercussão ela vai vir, essa responsabilização vai vir, tanto no âmbito penal, porque nós temos os crimes contra a honra, difamação, injúria e calúnia, e também a própria indenização por dano moral, já que alguém foi vítima desse tipo de situação, que também tem ocorrido. Então, para quem pratica fake news, essa responsabilidade permanece vigente e diria que com responsabilização bastante, dependendo da situação, severa, em muitos casos, do ponto de vista de fazer com que aquele dano provocado a alguém possa ser devidamente punido. Ok, nós estamos conversando com o Coronel Arnaldo Sobrinho sobre crimes cibernéticos. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes.